Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, o título é A Cidade de Corinto. Irmãos, o autor aqui ele foi bem didático no seu contexto, do qual ele colocou o comentário da lição de hoje, onde no ano 146 a.C., a cidade de Corinto foi destruída pelos romanos. E em 44, aqui ele colocou, alguns botam para 46, cerca de pelo menos 100 anos depois, a cidade foi, na verdade, reerguida por um imperador, Júlio César. E ela foi reerguida com uma perspectiva totalmente diferente de antes. Mas há quem diga que, de acordo com o que o autor colocou aqui na nota do comentário, que um historiador chamado Estrabão, fala sobre a, a vida prostituta que existia na cidade de Corinto. Ou seja, é uma prostituição terrível, por isso que ele salienta sobre a imoralidade sexual. Eu pesquisei para saber se era 1.000 mulheres ou era mais de 1.000. Estrabão chega a descrever que era mais de 1.000. Agora, lembrando que, de acordo com esse relato de Estrabão, ele fala sobre isso no período que Corinto era antes de ser destruída. Ou seja, ele está falando daquele período onde ela viveu no ano 146 a.C., anteriormente a isso. Só que a fama dela permaneceu e existia ali vários cultos, várias prostitutas cultuais. Elas eram chamadas de servas sagradas, onde elas se envolviam no templo e ali elas eram separadas para esses ofícios. E ali você vê, né, o culto à deusa Afrodite, considerada como a deusa do amor, para os gregos romanos, eles, na verdade, exigiam muita prostituição, muita imoralidade. É tanto, irmãos, que no capítulo 5 de 1 Coríntios, e o verso 9, aqui que o autor colocou da lição, já faz menção sobre uma carta que Paulo escreveu, e essa carta de fato se perdeu. Eu até cheguei à conclusão de que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. 2 delas acabaram se perdendo. Essa aqui é uma evidência delas. Quando ele fala aqui no verso 9, ó, quando lhes escrevi, 5 verso 9 de 1 Coríntios, quando lhes escrevi, antes disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Então, Paulo escreve uma carta especificamente sobre esse ponto. Essa carta, na verdade, se perdeu. Na nota de rodapé na Bíblia de Estudo NVT, ela fala assim, ó, Paulo refere-se a uma carta anterior, hoje desconhecida. Pronto, então essa carta, eu estava vendo também um comentário bíblico adventista, dizendo que essa carta se perdeu. Tem um outro texto também, na segunda carta aos Coríntios 2, 3 e 4, e capítulo 8, verso 12, Paulo fala também de uma outra carta que ele escreve com grande angústia, em lágrimas. Essa ele escreve especificamente para falar sobre a imoralidade do povo de Corinto. Isso porque aquela malícia que existia ali, elas também estavam afetando o povo de Deus que estavam ali envolvidos. E Paulo orienta anteriormente, aqui de acordo com o capítulo 5, verso 9, que ele tinha escrito uma carta anteriormente especificamente sobre isso. A gente vai entender até que existia uma imoralidade entre uma pessoa ter relação sexual com sua madrasta. Isso, de acordo com a lei do Antigo Testamento, era proibido. E é proibido até hoje. Isso é uma prática de um incesto. Ah, mas ele tem um certo grau de distância de relacionamento. Não. A madrasta, na verdade, ela é a esposa do pai daquela pessoa. Ela não deve ter o direito de relacionar-se sexualmente com ela, ou com enteada, ou com enteado, ou quem quer que seja. Então aqui, Paulo descreve isso com muita clareza. A cidade de Corinto, irmãos, também se destacava não só com a sua os múltiplos deuses que se tinha, ali havia o templo de Afrodite, de Apolo, de Atenas, até deuses egípcios também envolvia-se ali. E o autor colocou aqui, ó, Serapis e Ísis. A condução ou a condição religiosa da cidade de Corinto, ela era extremamente perniciosa. O povo, de acordo com ainda no capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, ele é descrito como o povo que vivia em imoralidade sexual, eles eram avarentos, eles eram idólatras, eles tinham o hábito de insultar as pessoas, eles eram de fato alcoolizadores, ou seja, eles eram viciados em álcool e eles provavam os outros. Não é à toa que no mesmo livro de Coríntios, Paulo fala que ficaram de fora os bêbados, os efeminados. Aí ele começa a falar ali, ele fala também dos avarentos. Só Paulo escreve isso no livro de Coríntios, porque essa é a condição dele. No capítulo 6, ele fala dos que vão se salvar e que vão se perder.
Aí ele fala, as pessoas que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Quando Paulo fala sobre as obras da carne, também em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, ele fala ali de várias pessoas que também não se salvarão. Aí ele fala logo no começo, imoralidade sexual, fala de feitiçaria. Então, assim, a cidade de Corinto, ela tinha algo que muitas outras coisas, ou muitos outros povos fora dentro do povo religioso de Corinto, ou seja, dos cristãos que estavam ali, também praticavam maldade. Ou seja, o povo que estava ao redor, dentro mesmo de Corinto, vivia uma vida ímpia e, lamentavelmente, alguns de dentro também. Aí Paulo chega até a descrever que o que eles faziam eram até espanto para os que estão de fora. E a cidade de Corinto também ela se destacava com seu ponto comercial. Eles eram um centro comercial muito forte. E ali, de acordo com o autor, trafegava-se muitas pessoas. Paulo aproveitou-se esse momento para também juntar-se a Priscila e Áquila para construir tendas e ter oportunidade dentro do comércio levar a mensagem de Cristo. Então, assim, a cidade de Corinto ela se destacava por sua imoralidade, a sua avareza, a sua condição de idolatria e imoralidade sexual. Esse era um dos pontos cruciais. A gente vai entender mais um pouco sobre isso mais à frente. Mas Paulo não se deixou se tornar vencido por meio dessa influência tão perniciosa. E ele foi, de fato, uma coluna de baluarte. E ali tornou um centro, na verdade, de local para que Cristo fosse manifesto, para que Cristo fosse revelado para com eles. Essas cartas de Paulo, no caso, essas 4 cartas, das quais 2 se perderam, são as maiores cartas que Paulo escreveu, diante de tudo aquilo que ele escreveu, possamos dizer, as 14 cartas que Paulo escreveu, a maior parte delas foram para Corinto. É tanto que ele tem 1º e 2º Corinto. Nem se compara com 1º e 2º Tessalonicenses, nem 1º e 2º Timóteo, cartas que ele escreveram a pessoa e também a povos, mas em uma quantidade pequena. Coríntios não. Ele escreveu muita coisa com a preocupação de levar a mensagem de salvação para cada um deles. Que eu e você façamos de igual forma também. Levemos a mensagem aonde quer que for e a nossa conduta e identidade não seja perdida por meio da influência perniciosa que nos cerca. Vamos orar? Pai Celestial, nos ajuda a sermos colunas vivas e cartas vivas do Senhor, para que onde passarmos possamos ser transmissores das tuas verdades. Dá-nos esta bênção, Pai, te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.